Olá, seja bem-vindo a essa videoaula. Nós vamos marcar agora alguns encontros aí à distância, eu vou fazer algumas videoaulas para poder a gente ter continuidade nos nossos estudos sem perder uma qualidade, tá? Então, a gente vai tratar agora da unidade 2, seção 3, unidade sobre medidas centrais, medidas de posição. A gente trabalhou em sala essa questão aqui, né, para reflexão. Então, a gente tem aqui uma situação de greve, né, onde os empregados reclamam dos salários baixos. A maioria recebe apenas R$ 20 mil, 20 mil dinheiros, né, dólares. Então a gente tem realmente essa situação. Veja aqui, ó, 20 mil, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas recebendo. Então a maioria recebe isso. Já o presidente afirma que a média salarial é 70 mil. Então veja só, o presidente aqui em cima, média salarial, somando todo mundo, multiplicando pela quantidade de pessoas, a frequência, né, a gente tem 70 mil. Então vamos pensar aqui agora. Ó. Se eu tenho uma pessoa aqui ganhando 400 mil, e se eu tenho aqui 5 pessoas ganhando 20, talvez a média aritmética simples não seja a melhor solução, a melhor forma de olhar para essa questão. Talvez eu tenha que ter um olhar um pouquinho diferente. Então a gente vai aprender outros métodos de encontrar medidas de posição ou medidas estatísticas. Então vamos lá. Primeiro vamos ver a notação, quer dizer, como que matematicamente a gente escreve. Então média, tá aqui, né? Média, ela vai ser marcada com esse x barra aqui, ó, x barra, ok? Então isso aqui é chamado de média. A gente vai aprender mais para frente esse outro conceito aqui que é chamado de desvio padrão. Na próxima aula a gente vai abordar esse conceito aqui, mas eu já coloquei aqui o símbolo, né? A gente vai usar o S maiúsculo para quando for amostral e vai usar o sigma, né? Que é uma letra grega minúsculo quando for população. A gente também tem a variância ela é o S ao quadrado, ou seja, a variância é o desvio padrão ao quadrado, tá? Que vai ser o sigma ao quadrado. E a gente tem um tamanho da amostra. Se a amostra for, vamos dizer assim, se os elementos que eu estou estudando são amostrais, ela vai ser N minúsculo. E se é populacional, ela vai ser N maiúsculo. Bom, o que pode acontecer? A primeira questão é que os dados que eu estou trabalhando, eles podem ter várias características, tá? Vamos pensar aqui. Uma delas é a posição. Veja bem, esses dados aqui que estão de roxo estão posicionados aqui, ó. Já esses aqui que estão de vermelho ou vinho estão posicionados aqui. Então os dados eles podem ter posições diferentes, amostras diferentes. Eu também posso ter dispersão. Aqui eu tenho, por exemplo, nesse dado de vermelho, uma amostra mais concentrada. Então a gente tem um exemplo agora, inclusive, do coronavírus, né? O que o pessoal quer fazer é justamente isso aqui, ó, quer baixar a curva. Observe que a amostra roxa está mais baixa, né? O que o pessoal está dizendo, só para vocês entenderem, a gente aproveitar esse momento aqui, a gente tem aqui a quantidade de infectados, né? E a gente tem aqui a linha do tempo. E aqui a gente tem, vou mudar a cor da caneta, a capacidade dos hospitais de atender os doentes, tá? Então, se o vírus for num ritmo normal, digamos assim, né? Se espera, ele vai ter esse desenvolvimento aqui, ó, uma curva mais alta. Então o que significa? Que quando chegar nesse ponto, a capacidade do hospital vai estar no limite, não vai conseguir mais atender. Portanto, essas pessoas aqui, elas, apesar de estarem doentes e estarem em situação grave, não serão atendidas. Inclusive, outras pessoas com outros problemas, por exemplo, acidente de carro, não vão ter vaga em CTI, porque não tem lugar, né? Tem muita gente. Então a ideia de reduzir essa curva, né, de achatar essa curva, é fazer esse movimento aqui, ó, que o vírus contamine mais devagar e a curva de contaminação fique abaixo do limite da capacidade. Dessa forma, talvez a área aqui, a quantidade de pessoas infectadas, seja a mesma. Porém, eu continuo estando abaixo da capacidade de atendimento. Então eu consigo atender todo mundo
e tem lugar para todo mundo e evita o colapso, né? Então, isso é um exemplo de estatística aplicada aí. Bom, legal. Então, os dados numéricos, eles possuem propriedades e medidas, né? Então, a gente está trabalhando aqui, lembrando, aqui no conceito de tendência central. Nós estamos aqui, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai focar em média, mediana e moda. Depois a gente vai trabalhar na questão da variação, né, onde entra aqui o desvio padrão, variância, que a gente viu algumas notações anteriores, tá? Mas hoje a nossa aula será sobre média, mediana e moda. Vamos lá? Bom, tendência central. Vamos tratar primeiro da questão da média, né? Todo mundo já deve ter feito aí no ensino médio algum cálculo simples de média. Então eu fui lá, tirei uma nota, por exemplo, numa atividade, tirei uma nota 5. Tirei outra nota em outra atividade, uma nota 6. E tirei outra nota em outra atividade, uma nota, por exemplo, 7. Então, qual foi a minha média, né? Só relembrando aqui. Então, eu vou somar essas 3 notas e vou dividir pela quantidade de provas que eu fiz. Quer dizer, eu fiz 1, 2, 3 provas. Então, eu vou somar isso e dividir por 3. Então, vamos lá. Ó. 5 mais 6 vai dar 11, né? 11 mais 7 vai dar 18. Então, 18 dividido por 3, eu vou ter uma média 6. Então, a minha média foi 6, ok? Vamos lá. Então, a média é uma medida de tendência central. Ela é a medida mais comum, mais utilizada, né? Ela age como um ponto de equilíbrio, né? E é afetado por valores extremos, os outliers. Então, isso aqui, ó, é o exemplo daquele presidente. Então, quando a gente tinha lá o presidente da empresa ganhando 400 mil, ele afetava a média. Então, eu tenho que ter uma inteligência, né, uma sabedoria para entender quando é que a média está legal, posso utilizar, ou quando eu tenho que utilizar de outra maneira. Bom, a fórmula da média, e aí a gente vai começar a acostumar com essas notações. Quando a gente vê essa fórmula aqui, dá até um frio na barriga, porque a notação parece complicada. Mas vamos ver aqui, ó. Primeiro tem esse x barra. O que é esse x barra? Ele nada mais é do que a média. Então, a média dos dados, né? Os x seriam os dados que eu tenho. Esse símbolo aqui, essa letra grega aqui, chama sigma, esse aqui é o sigma maiúsculo, tá? Ele é, na verdade, um símbolo de somatório. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, a média é igual à somatória de todos os dados, né, desde o primeiro até o último, todos os dados de quê? De x, dividido pela quantidade de dados. Exatamente o que a gente fez lá. A gente tinha 3 números, né? Então, a gente tinha uma nota 5, uma nota 6, uma nota 7. Então, quantos dados que a gente tinha aqui, ó? Vamos pegar uma outra cor de caneta. Então, a gente tinha um dado, 2, 3. Então, meu n aqui é 3. Então, vou colocar 3 aqui, ó. 3. E ele é a somatória, né? Então, a somatória seria o dado 1 mais o dado 2 mais o dado 7, que é 18. Então, nada mais é do que o que a gente já fez, que é dividir 18 por 3. Então, o nosso x média aqui vai ser igual a 6. Então, aqui nós temos um exemplo, né? A gente tem uma amostra. Então, nessa amostra a gente tem um valor 10.3, depois 4.9, depois 8.9, depois 11.7, 6.3 e 7.7. Então, como que eu calculo a média? Eu vou somar o primeiro valor, o x1, mais o x2, mais o x3, mais o x4, mais o x5 e, finalmente, mais o x6. Vou somar todos eles e dividir pelo número de dados, 6, né, que seria o nosso n. Nosso n. Então, o resultado ficou 8,3. Então, assim, uma média, uma coisa bem simples. Eu acredito que a maioria de vocês já tenha tido algum contato aí. Agora, vamos ver agora a média ponderada. A média ponderada ela é ligeiramente diferente porque ela vai ter outros fatores que a influenciam. Então vamos aprender a média ponderada através de um exemplo. João vou apagar aqui que eu fiz uma sujeirinha, mas vamos lá. Então vamos pegar esse exemplo aqui, né? Então o João fez uma viagem
e abastecer o carro 4 vezes. Então veja bem, ele abasteceu o carro 4 vezes. Conforme tabela abaixo. Qual foi o preço médio? Então está pedindo uma média, né? Do combustível. Então vamos lá. Ó. Então essa aqui é a tabela que mostra o abastecimento do João. Legal. Vamos ver aqui. Ó. Então ele abasteceu o carro uma vez, ele pagou no litro da gasolina, né, R$5, e ele abasteceu 20 litros. Uma outra vez, ele encontrou a gasolina um pouquinho mais cara, olha, R$6, e ele abasteceu 15 litros. Provavelmente ele fez igual eu, quando tá mais caro, compra menos. Depois aqui ele abasteceu de novo a R$5,50 e colocou 30 litros. Depois ele abasteceu a R$4,50, achou o mais baratinho de todos, foi lá e quase encheu o tanque, ó, 35 litros. E aí está perguntando assim, qual o preço médio? Então se eu fizer uma média aritmética simples, vamos lá, o nosso N, né, quantidade de dados, eu teria aqui ó, um dado, 2, 3, 4. Então seria basicamente eu somar 5 mais 6 mais 5,50 mais 4 e dividir por 4, não é isso? Então vamos lá, x média, ele é igual a somatória de todos os dados, então vamos colocar lá, ó, 5 mais 6 mais 5,50 mais 4,50. Isso tudo dividido pelo número de n, né, que são 4. Então vamos somar aqui, ó. 5,50 mais 4,50 vai ser 10. E 5 mais 6, 11, então eu tenho 21. Então meu x média vai ser igual a 21 dividido por 4. Isso vai ser igual. Vamos fazer aqui na calculadora para andar mais depressinha. E aparecer aí também no vídeo. Então, aqui, ó, 21 dividido por 4 vai ser igual a 5,25. Então, na média ponderada, o valor médio pago pelo combustível do João na média ponderada seria 5,25. Bom, aí eu tenho que pensar, esse valor é um valor que me dá uma gestão do número ok, é um valor adequado, então eu tenho que pensar um pouquinho nisso, tá? Vamos anotar esse número aqui, 5,25. Eu vou só apagar aqui para ganhar espaço e depois a gente volta para ele. Então, o nosso x médio aqui foi 5,25. Legal, deixa anotado aqui. Vamos em frente agora. A média ponderada, que é o que a gente está tratando aqui, ela sempre vai lidar com algum tipo de peso ou algum tipo de frequência. Quantas vezes uma coisa ocorre ou qual peso essa coisa tem. E qual é o peso e a frequência aqui? São quantos litros abasteceu. Ó. Veja bem, se eu coloco se eu pago R$5 por um combustível, mas eu abasteço 20 litros, o peso disso é 1. Se eu pago R$4,50, mas eu abasteço mais litros, o valor pago final é maior. Ou seja, a frequência e o peso eles vão influenciar no valor, na fórmula de calcular. Então aqui a gente tem uma fórmula de média ponderada, tá? Então vamos ver como é que a gente calcula a média ponderada. Então a média ponderada é um pouquinho mais trabalhosa, mas é simples também, tá? Então a média ponderada ela é dada pelo XP, né, que está aqui no cantinho, e o XP seria o X média com o peso, né? O P de ponderado de peso, tá? Então a média ponderada. Ela é feita pela somatória de todos os dados multiplicados pelo peso ou frequência. E vão ser divididos pela somatória do peso ou frequência. Tá? Então a gente tem aqui ó, a média ponderada, que é o XP, ele é a somatória de todos os elementos da amostra. Quais são os elementos da amostra? 5, 6, 5,50, 4,50, assim por diante, multiplicados pelo peso ou frequência e depois dividido pela somatória dos pesos. Sempre que a gente explica uma fórmula assim, ela parece ser mais difícil do que é. Mas a gente vai observar aqui que ela não é tão difícil assim, tá? Então vamos em frente. Eu vou fazer uma coisa aqui, vou resolver essa conta aqui, tá? Então vamos fazer essa conta para a gente poder entender antes de eu avançar para o próximo exemplo, né? No próximo exemplo a gente vai tratar mais uma vez um exercício de média ponderada e aí a gente vai continuar, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte.
Bom, então estão aqui os nossos dados, vou deixar um pouquinho menor aqui, a gente não precisa dele ser super grandão, para a gente ter um pouco mais de espaço para trabalhar, beleza? Bom, então vamos lá, né? O que a gente quer é justamente trabalhar esses números aqui, ó. Então, o João foi lá e abasteceu esses valores e abasteceu essa quantidade de litros. Vamos pegar aqui também a nossa fórmula, para a gente trabalhar com ela. Bom, então a nossa fórmula ela é a seguinte. Vou pegar um pincel, vamos escolher uma cor. Nossa fórmula ela é o XP, quer dizer, a média ponderada ela é igual à somatória dos X, dos valores, né, vezes o P, que é o peso, dividido pela somatória dos P's, que são os pesos. Então, como é que seria isso aqui? Vamos ver aqui, ó. Então, o XP, vamos colocar aqui, o XP, ele vai ser igual à somatória dos X, né? Então, vai ser o primeiro X aqui é o 5, tá? Então, esse aqui é um valor de X. Então, vou colocar um valor de 5 aqui. 5 vezes, né? Tá um vezes aqui, o peso dele. Qual que é o peso do 5? É o 20. 5 vezes 20. Mais o próximo x, que é 6. Então, 6 vezes o peso dele. Qual que é o peso do 6? 15. Mais o próximo x, que é 5,50. Vezes o peso dele, que é 30. Mais o próximo x, que é 4,50. Vezes o peso dele, que é 35. Tudo isso aqui vai ser dividido pela somatória dos P's. Então, a somatória dos P's, o que é o P? O P é o peso. Então, vamos somar aqui, ó, 20 mais 15, 35. 30 mais 35, 65. Então, a gente vai ter aqui 10, né? Vai 1, 4, 100. Então, quanto que o João abasteceu? No total, 100 litros, né? Então, ele abasteceu lá no total, ele abasteceu 100 litros. Então, a média ponderada, vou colocar aqui a barrinha, né? Só lembrando, aqui eu esqueci. A média ponderada vai ser igual a isso aqui, ó. Então, vamos resolver. 5 vezes 20 igual a 100. Mais 6 vezes 15 igual a 90. Mais 5,50 vezes 30 igual a 165. E finalmente 4,50 vezes 35, que é igual a 157,50. Tudo isso aqui dividido por 100. Então a nossa média ponderada do valor pago aqui pelo João, né? Ela foi o seguinte, vamos usar a calculadora aqui, não tem problema nenhum. A gente vai poder usar durante as provas também, né? Então 100 mais 90 mais 165 mais 157 e 50. Então isso tudo deu 512,50. Dividido por 100, toda vez que eu divido um número por 100, basta eu andar a vírgula duas casas. A gente aprendeu isso aí também, né? Então a vírgula vai vir para cá, então vai dar R$ 5,12. Como é que seria 12,5? Eu posso arredondar para 5,13 ou para 5,12, os dois estariam certos. Então vamos ver aqui, ó. A média ponderada deu R$ 5,12. Já a nossa média tradicional deu 5,25. Ó. Então a nossa média ponderada, o nosso XP aqui, ó, deu 5,12. Portanto, pessoal, a média ponderada ela levou em consideração a quantidade abastecida. E o que a gente pode observar aqui nesse fato aqui, né, quando o João foi fazer esse abastecimento? É que toda vez que ele tinha um valor menor, por exemplo, 4,50, ele ia lá e abastecia menos. Contrário, né? Toda vez que ele tinha um valor maior, um valor menor, né? Ele ia lá e abastecia mais. Por exemplo, ó,
Quando ele achou a 4,50, ele abasteceu mais. Quando ele achou mais caro, a R$ 6, ele foi e abasteceu menos. O menor abastecimento foi o abastecimento mais caro. Portanto, a média, levando em consideração o peso, né, do valor pago, ela foi menor, ela puxou o preço para baixo. Isso acontece naturalmente na média aritmética ponderada. Bom, então é isso. Eu vou continuar essa aula aqui agora, daqui a pouquinho, né? Eu vou com outro exercício de fixação de média ponderada e eu também vou gravar uma aula final, onde eu vou resolver os exercícios finais do nosso livro da nossa sessão, unidade 2, sessão 3, beleza? Espero que você tenha gostado da aula, a gente se vê nas próximas aulas. Fique atento que eu também vou postar exercícios avaliativos, né, que você vai ter que entregar por e-mail aí, num portal, vou combinar aí com vocês. E vamos aproveitar esse tempo aí para estudar. Um grande abraço e até daqui a pouco.